Oi, amores! Hoje estamos aqui para mais um episódio da Conexão Santa e hoje estamos recebendo o seminarista Lucas, da paróquia de São João Batista, de São Pedro. E desde já agradecemos, Lucas, a sua disponibilidade. Está tão perto, né? Graças a Deus está aqui do lado, nosso vizinho, né? Fazendo o seu ano pastoral ali, aqui nos nossos vizinhos de São Pedro, que estão muito bem acompanhados do Lucas, né? Que a gente já conheceu um pouquinho dele. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast e a gente queria começar com você contando um pouco da sua infância. Quem é o Lucas pequeno, família grande, família pequena, de onde você é. Então conta um pouquinho da sua história lá no início pra gente. Obrigado pelo convite. Bom, minha família não é uma família muito grande, é só meus pais e a minha irmã e eu. Não é uma família que tem muitos irmãos. É uma coisa um pouco atípica, assim, porque a minha infância inteira eu era evangélico, então estava num contexto de igreja evangélica. Então, eu me lembro que na minha infância eu brincava de fazer culto, essas coisas assim, tudo mais. Tocava bateria também na igreja evangélica. Então, a minha infância toda foi ali, né, num contexto protestante, né? A minha família até hoje ela é protestante, só eu sou católico. Mas assim, eu tenho uma lembrança muito no aspecto assim de olhar assim para aquilo que também foi a base da minha educação com um certo orgulho assim. Meus pais, né, mesmo não sendo católicos, né, me educaram em um lar cristão, tive um lar cristão, tive uma fé também cristã, valores cristãos. E me lembro que eu era um pouco levado, então na igreja eu era igual também que temos hoje nas nossas paróquias, aquelas crianças levadas que correm para tudo quanto é lado, né? Eu também era um pouco disso lá na igreja evangélica, lá quando era protestante. E depois ali já com uns 13 anos eu me converti então ao catolicismo, mas minha família até hoje toda ela é protestante, só eu sou católico. Nossa, eu já... né? Caraca, não é muito comum. É muito comum. E como surgiu essa vocação? Você acordou aí, você padre? Como que foi essa sua história com a sua conversão, né, e tudo mais? Quando eu brinco que às vezes assim, parece que desde quando eu era criança eu já tinha vocação ao sacerdócio, só que estava no lugar errado. Porque desde quando eu era criança eu queria ser pastor também lá na igreja evangélica, brincava de culto e tudo mais. Só que em 2013, quando eu me converti ao catolicismo, foi também um contexto um pouco diferente, que às vezes as pessoas se convertem porque fazem um retiro, porque as pessoas têm um amigo que é católico, que convida para ir à missa, convida para poder ir a um grupo jovem, algo do tipo, e acaba gostando e ficando. A minha conversão foi um pouco diferente. Foi um ano onde a mídia inteira estava voltada para a igreja. Né? Em 2013, a gente teve a JMJ aqui no Rio, nós tivemos também a eleição do Papa Francisco, então com a própria renúncia do Papa Bento, né, todo o foco da mídia foi para a igreja, e depois, né, com a eleição do Papa Francisco, todo o foco da mídia também lá em cima da igreja. Aí teve a jornada e tantas coisas, né, colocando ali a igreja em foco. E, ao mesmo tempo, na escola, eu, naquele ano, tive em História, né, estudei a questão da Reforma Protestante. Então, eu nunca, né, tinha escutado falar E aí eu gostei, achei interessante, assim, e comecei a estudar um pouco a história da igreja. E aí, a partir dali... eu comecei a me interessar e eu me lembro que eu falei assim, caramba, porque no ambiente, às vezes, quando você é protestante, você não se questiona muito acerca disso, então parece que simplesmente, desde todo sempre, só o que existia era a igreja evangélica. Literalmente, se você não buscar estudar a fundo, é essa a imagem que passa. Então, meio que eu furei ali aquela bolha ali de pensamento. E quando eu comecei a estudar um pouco a história da igreja, comecei a me interessar e eu lembro que eu falei assim, caramba, acho que eu vou a uma missa. Só que foi curioso, porque assim, a minha mentalidade era uma mentalidade protestante. Então, quando eu fui à missa, eu levei Bíblia. E eu fui com uma mentalidade que ia ser um culto, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu lembro até hoje que eu sentei no último banco e eu tava com a Bíblia e a mulher, tipo assim, leitura do livro tal. Aí eu comecei a caçar. Aí, quando eu achei, já era o Salmo. Aí, quando eu fiquei perdido, quando já era a segunda leitura. Eu falei, gente, mas não dá nem tempo de você conseguir achar. E aí eu gostei do ambiente, né? A minha paróquia de origem é lá em São Gonçalo, a paróquia da Trindade. E aí, a partir dali, né, começou uma caminhada. E eu me recordo que eu também procurei, na época, o padre. Falei, olha, padre, eu expliquei a minha realidade para ele, tinha 13 anos e tal. E aí é o padre Wellington, né, que também tem um irmão que também é padre, o padre Wallace, né?
E aí, a partir dali, a gente fez um caminho juntos. Então, aí eu me batizei, me crismei, fiz a primeira comunhão no sábado de Aleluia, né, do ano posterior. E bem depois, assim, que eu comecei a voltar o questionamento, né, de voltar não, comecei a me questionar, na verdade, em relação ao sacerdócio. E eu me recordo que eu tinha um amigo que ele fazia já um encontro vocacional, ele também namorava, e eu, na época, não namorava, mas depois comecei a namorar. E ele me convidou para fazer um encontro vocacional. Eu falei, olha, eu namoro, não tem nenhum problema e tudo mais. Ele, não, você vai fazer para poder discernir a sua vocação. Aí acabou que eu fiz, terminei o namoro, entrei e ele mesmo continuou namorando. Eu falei, pô, sacanagem, né? Mas, enfim, claro, brincadeiras à parte, Deus utilizou dele para poder trabalhar um pouco também essa questão vocacional. E aí, depois, eu fiz 3 anos de encontros, também não foi algo assim, também do dia para noite, e depois ingressei ao seminário. Foi um pouco assim disso, aí, daquela transição ali já da adolescência, né, para a fase jovem. E você falou que cresceu num lar, num ambiente evangélico, né? Uhum. Como foi a reação dessas pessoas a ver a sua conversão primeiro e depois a sua decisão de entrar para o seminário, né? Foi um bafafá, as pessoas aceitaram, ou criou aquela rixa, briga? Então, foram, claro, a pergunta dupla, né? Na primeira fase, né, quando eu me converti ao catolicismo, de fato teve uma versão da minha família, mas eu já esperava isso. Só que, assim, nessa primeira fase, é um pouco difícil de você lidar porque você é criança. E, de certa forma, os seus pais têm já é natural que eles tenham uma maior, como eu posso dizer, preocupação para onde você está indo, né? Então, assim, eu hoje tenho um olhar de nem assim, os culpar, porque, de fato, é um olhar de preocupação de pais, né? Independente de que eles estejam errados, era a visão deles. Mas eu me recordo até hoje, uma vez eu tenho problema de coração e eu passei mal na escola. E eu me lembro que uma tia minha falou assim, isso aí é castigo de Deus. Isso aí é castigo de Deus. Quase morreu, é castigo de Deus. Só que também tem aquela coisa, assim, a gente também quando é jovem e é adolescente, quanto mais diz pra gente não fazer alguma coisa, mas a gente quer fazer também. Exatamente. Então também, acabou que foi um mix, ao mesmo tempo que eles, né, ficavam criticando, ficavam fazendo com que eu desistisse, também, como é natural do adolescente, quanto mais você tem um ambiente que não deixa você fazer alguma coisa, você quer fazer aquilo, até para poder provocar às vezes, então também, assim, acabou que foi um pouco disso. Mas depois, com o passar do tempo, meus pais, né, eu levei eles à missa, conheceram um pouco do ambiente e desmitificaram um pouco aquela imagem também negativa que às vezes se cria. Eu me lembro até que meu pai falava assim, né, nossa, até que é legal, é um culto organizado. Eu falei, não é bem assim, mas tudo bem, se é a sua visão, né, tudo bem. Mas era um pouco daria na perspectiva deles, e hoje em dia, assim, eles são super de boas. Tanto é que uma coisa curiosa é que a primeira vez que eu fui em Aparecida foi com a minha mãe. Na época eu namorava, foi até um passeio quase que de família, né? Minha mãe, eu nunca tinha ido a Aparecida, foi eu, minha mãe, uns 2 afilhados meus, aí minha namorada na época, né, em que eu namorava. Então, assim, foi uma coisa bem legal. Depois, porque foi tirando aquela imagem. E a questão do seminário não foi assim um choque tão grande para os meus pais, porque, assim, como eu fiz um encontro vocacional ao longo de 3 anos, foi uma coisa que eles já estavam meio que ali, quase que esperando, né? De fato, até minha mãe, ela falava às vezes, né? Mas o meu pai, na verdade, você tem um dom da palavra, você tem que ser pastor, tem que sair disso daí. Aí eu brincava, eu vou ser pastor, só que da igreja certa. E depois, assim, ao passar dos anos, eles foram realmente assim, também percebendo que uma hora ou outra ia acabar entrando para o seminário. Então, não foi um choque assim, tão grande para eles, mas para a família em si, os outros foram. Por conta até daquela clássica pergunta, né? Nossa, você não vai casar? Como é que vai ser isso? Eu lembro até que uma vez no almoço de família, uma tia minha, olha, você sabe que não vai casar, né? Eu falei, olha, se você não me fala isso, eu não ia saber. Sério? Mas são coisas que fazem parte também. Às vezes até lares que são católicos, as pessoas também passam por isso. Com certeza. Hoje em dia eu acho que eu sou saio de seminário e minha mãe chora. Assim, hoje em dia. Que ela gosta, hoje em dia ela gosta. Já, né, puxando essa pergunta, você está em qual ano de seminário? Eu tô. Gente. É porque são 9 anos que você se perde.
Propedêutico, filosofia 1, 2, 3. Teologia, 1, já fiz. Ano missionário, estou no meu 6º ano. Sexto ano de formação. Ano missionário. Igual o Sexto Paulo, ano. né? Ele foi que tá no 6º ano também, né? É a mesma turma. É a mesma turma, né? turma. Verdade. Paulinho. Grande Paulinho. E aí, essa nova realidade de seminário, como é que foi a adaptação? Foi tranquilo? Aquele monte de gente, dividir quarto, dividir o dia a dia. Como você falou, uma família pequena, então É. era mais tranquilo, né, em casa. E essa nova realidade, como é que foi a adaptação? O seminário ele é um pouco curioso porque ele te mostra coisas que você achava que não eram de uma maneira assim muito cômica. Por exemplo, na minha casa eu sempre achava que eu era organizado. Porque eu, na época, lá em casa são 2 quartos, então eu sempre dividi quarto com a minha irmã e menina é um pouco bagunceira, sabemos ver. Meninas são bagunceiras. E aí, a minha parte do armário era sempre assim, mais organizada do que a dela. A minha cama era uma cama mais organizada do que a dela. Tudo meu era mais organizado do que o dela. Então tinha essa imagem que eu era organizado. Quando eu entrei pro seminário, e eu me deparei com Paulo César, que bota que bota tapete em tudo, que é tudo separado por cor, as blusas dele por cor e por dia que ele vai usar, e classe, a classe social, a classe esportiva, a classe, enfim, ele divide lá um negócio que eu não consigo entender, mas para ele funciona. Aí você fala, puxa, não sou organizado. Em casa, você acha que você é silencioso. Mas depois você percebe que você, no seminário, não é silencioso, mas você é barulhento. Tivemos um problema técnico. Pode continuar? Então, assim, quando você entra, isso para mim, é um mix de emoções e é um mix de adaptações, de fato. E depois, ao longo da filosofia, cada um tem o seu quarto, mas no propedêutico a gente dividia quarto. Então era muito difícil, porque eu lembro que tinha 2 pessoas que roncavam. Eu não vou falar o nome porque, sei lá, um ainda está no seminário, e inclusive está no Vicariato Lagos. E aí, a pessoa se doendo agora. E aí, roncava muito. E eu não consigo dormir com barulho, então roncava e me incomodava. Aí eu lembro que uma vez Ciclano, você tá roncando. Aí todo mundo acordava porque, não pelo ronco, mas porque eu ficava reclamando. Aí a pessoa, desculpa, mas voltava e tadinho, não era nem culpa dele, não tem como controlar. Aí ele roncava de novo, aí eu, Ciclano. Aí ele falou, meu filho, olha só, eu vou roncar e é isso aí, acabou. Aí eu levantei, como é que é, que não sei o que... Aí o quarto todo escuro, todo mundo dormindo, todo mundo acordando, não sei o que, tá acontecendo uma briga dentro do quarto, 3 horas da manhã, e o pau comendo, que não sei o que. Aí eu, como é que você separado pra mim, que não sei o que. Assim, hoje a gente ri, mas na hora a gente fica com raiva. E são coisas assim que você vai se adaptando, depois você sente até falta. Mas também o seminário, por conta da própria estrutura de organização, mesmo sendo muitas pessoas morando junto, a coisa funciona. Cada um tem sua função, usou, sujou, lavou, guardou. Tem coisas, claro, que irrita, porque um tem um jeito de fazer uma coisa, outro tem outro jeito. Por exemplo, o Paulo, que faz aqui missão com vocês, ele é muito caxias, eu sempre pareço com ele. E eu me lembro que uma vez ele escondeu o biscoito, que era comum. Uhum. Ele contou essa história. Canto. E aí todo mundo começou a procurar. Gente, cadê o biscoito pra gente comer? Que não sei o quê. Só que, misteriosamente, os biscoitos iam aparecendo assim, de vez em quando. Aí a gente descobriu que ele escondia o biscoito pra gente não comer tudo ao mesmo tempo. Só que, tipo assim, pô, dá uma raiva. Era algo deles. Eu não sei se seria assim até hoje, porque como cada um tem o seu quarto, mas são coisas que a gente lembra com saudade, com carinho, fazem parte. E dito essas várias dificuldades, qual é a maior delas que você teve ou que você tem no seminário? Qual é a sua maior dificuldade até hoje? A maior dificuldade é a obediência. Não sei se... A obediência é pior. Ele tem uma cara de ser uma pessoa obediente. Sim, muito. Sério? De ser certinho, uma coisa assim. Tem muito mesmo. Não, eu hoje eu sou, mas... Não. Porque, tipo assim, claro, cada um tem o seu jeito, o seu estilo de ser. Quando eu entrei pro seminário, eu era... Até hoje também eu sou um pouco visto ainda assim como o fora da curva no sentido assim, que não segue um estilo talvez padrão. Assim,
como talvez as pessoas vão esperar. Então, eu me lembro que, sei lá, tinha que usar social, eu não gostava de usar social, eu não usava. Claro que não havia nenhuma imposição por parte da formação, nunca teve isso. Mas aí, tipo assim, os próprios outros seminaristas, às vezes, você não se arruma, que não sei o quê. E eu lembro que eu falava, mas eu tô arrumado, eu só não tô de garçom, que não sei o quê. Então, assim... Paulo com o seu suspensório. Nossa, sim, exatamente. é uma coisa que eu jamais usaria. A blusinha dele da Nike, o Paulo já veio todo engomadinho. São só estilos, assim, são só estilos. Sim. E aí, o que acontece também? Você tá aqui fora, você, claro, você não vai também levar uma vida à moda Bangu, desculpa o termo. Você tem pai, você tem família, mas você quer ir ali, você vai no lugar que você quer. No seminário, não. No seminário, você quer ir na farmácia, você tem que pedir uma autorização. E não é não. Você quer ir ao cinema em um dia que não é liberação, porque aquele dia é o dia que você pode, não é não. Então, assim, você tem aquela rotina. Você quer fazer uma caminhada, você tem que ter uma autorização. E, claro, isso faz parte da organização, né? Guarde a ordem e a ordem te guardará. Faz parte disso, né? E também é o zelo e é o cuidado que a igreja tem para conosco. Só que até você se adaptar e você entender que isso é um cuidado da própria igreja conosco, é difícil, porque você quer fazer as coisas e te dizem não. Eu me lembro que teve uma vez, eu até brinquei na minha última partilha com o meu formador. Uma vez eu queria ir ao almoço de uma prima minha, que ela fazia aniversário, e aí eu fui pedir para poder ir nesse almoço, e aí me foi negado. Aí, assim, eu fiquei bolado pra caramba. Eu lembro que, assim, coisa boba. Eu lembro que eu falei assim, vontade que tenha de sair, que não sei o quê, e não voltar mais. Eu fiquei revoltado. Porque, assim, como que diz que eu não vou pro almoço da minha família? Posso comer o churrasco? Não sei o quê. Mas por quê? Naquele mesmo dia, tinha um evento do seminário, onde alguns irmãos iam receber ministérios. E, claro, o formador, olha, a sua vida agora é aqui. A sua família agora somos nós. Você tem que prestigiar a sua família atual. Não é que você vai anular a sua outra família, mas participe, então, aqui do evento e depois você vai, toma o café lá da tarde com eles. Só que na nossa imaturidade, a gente quer eu queria ir ao almoço. Então, assim, eu lembro que eu chamei meu diretor espiritual, falei, é por isso, tá vendo, que eu não quero mais fazer parte disso, que não sei o quê. E eu ficava revoltado, e eu vou sair, que não sei o quê. Aí meu diretor me olhava, tipo assim, que bobinho, que idiota, tipo assim. Tá bom, calma, se acalma, depois a gente conversa, que não sei o quê. E passa, faz parte. Mas a obediência é algo que exige muito da gente, né? Mas faz parte do processo. E qual é a parte mais tranquila, a parte mais fácil, assim, do seminário? Parte mais tranquila? Eu não sei se existe. Meu Tô brincando. Pra mim, assim, apesar de todas as... Assim, olhando assim, pra mim, o convívio é uma coisa que eu gosto muito. É uma coisa tranquila pra mim, leve. Eu gosto. Inclusive, tá na missão, tá um pouco longe do pessoal, tá longe do convívio, de sentar com o pessoal e rir e tudo mais, me faz muita falta, porque eu gostava de estar com eles, fazendo piada, rindo e tudo mais. E eu sei que quando eu cheguei, vocês tiveram uma impressão como se eu fosse quietinho, mas eu não sou quieto. Eu sou muito palastrão e tudo mais. Então, assim, isso para mim faz muita falta. É algo tranquilo para mim do seminário, esse convívio com eles. E é uma coisa que até eu partilhava também com o meu formador, né? Percebo que quando eu for padre e eu sair do seminário e ir para uma paróquia, vai ser uma coisa que eu, de vez em quando, vou ter essa necessidade de reunir os meus amigos padres depois, né? E ter esse convívio. Porque é algo que me faz bem. Algo tranquilo. Muito bem. Tem gente que tem dificuldade, né, de conviver com o outro. Que é mais na dele, né? Uma Pois é. pessoa mais exclusiva, mas Lucas é totalmente o contrário. O quê? O pouco que a gente já conheceu do Lucas já vê que é uma pessoa totalmente ao contrário, gosta de um monte de gente falar. Gosto. Com as Eu pessoas. me lembro que quando a gente estava especulando a missão, todo mundo que estava querendo ir para um município, aqui é tipo Globo, você pode falar, não pode falar nome ou pode falar? Pode falar. Às vezes não sei. Todo mundo queria ir para Rio Bonito, porque Rio Bonito é uma cidade mais calma, que eu não sei o quê. E até hoje eu falo, gente, eu não quero passar por Rio Bonito, porque, tipo assim, eu gosto de agitação, buzina de carro, confusão, abriu a janela, cachorro latindo, vizinha brigando, que não sei o quê. Puro suco do carioca. Puro suco do carioca. Eu até brinco lá na minha paróquia, onde eu tô lá em São Pedro, quando começa assim, alguém fala alto, aí eu começo a me falar, aí o pessoal, eu falo, eu sou de São Gonçalo.
Sou de, sou de São Gonçalo, fala alto mesmo, o que você quer? Sou de Alcântara. Que é um pouco do meu jeito e tal. Muito bem. E é curioso, assim, que o Paulo e eu tinha tudo talvez para poder não ser amigo, porque ele é todo mais reservado e tal. E hoje em dia ele não liga mais, mas no começo ele ficava bolado. Porque, tipo assim, ele tava lá no quarto dele, aí do nada, eu abri a porta, Paulo, olha só, que você quer, aí ele lá sem blusa, deitado, olhando pro teto. Aí ele fechava o olho, você não acha isso? Aí ele, como é que você não acha? Aí ele ia embora. Era bem engraçado. Muito típico de irmão mesmo, né? Que, tipo, entra pra perturbar só. Eu me lembro que uma vez eu irritei tanto ele, que a gente tava subindo a escada, aí tinha um portão. Aí acho que ele tava com uma sacola de lixo, e era pra jogar o lixo fora. E aí, tipo assim, era pra eu ter jogado e eu não joguei. Aí ele foi jogar. Aí, não, me dá aqui que eu vou jogar. Não, agora quem vai jogar sou eu, me dá isso aqui. Aí ele começou a sacudir o portão. Então a gente vai pro inferno junto. Então, assim, essas coisas da vida comunitária, da vida fraterna, na hora, não é engraçado, mas depois é muito bom. Você olha assim e você ri, é motivo de você poder olhar e rir e virar assunto de partilha e tudo mais. É muito bom. Paulinho. Boas histórias com o Paulinho. Muitas. O Paulo falava, quando ele veio aqui também no nosso podcast, dessa parte da convivência, né, que está sendo agora nesse ano, as coisas que mudaram, o olhar até sobre o sacerdote com essa convivência mais próxima, né, durante esse ano, de estar numa vida paroquial, de ter as suas responsabilidades. A gente falou aqui da realidade do Padre Leandro, né? O Padre Leandro sempre deixa, Paulo, faz isso aqui, pega essa responsabilidade, para você já indo sentir o gosto de como vai ser lá na frente. Obviamente que vai ser bem mais intenso. E como está sendo lá em São Pedro, como está sendo essa convivência, esse olhar do sacerdote um pouco mais próximo, como está sendo para você? Para mim está sendo uma experiência muito boa. Lá a paróquia tem uma realidade assim muito boa para se trabalhar. Lá nós temos 12 comunidades, então assim é um território um pouco grande, muitas pessoas. E então lá tipo assim lá não falta coisa para poder fazer também, né? Acompanhar os jovens lá nos movimentos deles, acompanhar lá, tem o chamado Movimento das Viúvas, então também lá dar um apoio nelas, tá também com os mestres, então assim, vai ter várias coisas para você poder fazer. E o bom da missão é que, tipo assim, ao longo da teologia, você faz o seu trabalho de pastoral de final de semana, então você fica ao longo da semana no seminário, na sexta-feira, dependendo, se você combina com o seu pároco de pastoral, ou no sábado pela manhã, você vai para a paróquia, fica na paróquia sábado e domingo, ou sexta, sábado e domingo. Só que é uma coisa assim rápida, é um final de semana. A missão, como você mora, você já vive aquela intensidade da vida pastoral, de reunião em dia de semana, de planejar vocês agora tiveram o Kairos, né? De ter um planejamento de um retiro onde você vai estar mais envolvido, de você simplesmente participar de um presídio lá com as legionárias, enfim, estar com o povo. E isso ajuda bastante porque você começa a se projetar ou não. Então, assim, porque o seminário, ao longo da nossa caminhada, pode ser ofuscado pela parte acadêmica. Porque o seminário, assim, a maior parte da minha preocupação, e creio, né, que de vários seminaristas, é questão acadêmica. Assim, tem a faculdade, então você está ali naquela coisa, estudar e tudo mais. E quando você vai para a paróquia, as preocupações não são mais acadêmicas, são as preocupações pastorais. E o retiro lá, né, acontecer de maneira, né, como se planejou, em estar preparado para os contratempos, que, né, vai surgir, sempre surgem, e tudo mais. Montar uma formação para uma equipe X, e etc. Então, isso vai te confirmando. Então, para mim, tem sido uma experiência muito positiva, porque aquilo que eu tenho feito, né, lá na minha paróquia, né, com os jovens, né, caminhando com eles, né, com os mestres, com os coroinhas, enfim, com as variadas pastorais, me traz uma realização. Eu hoje me sinto realizado fazendo isso. Algo que, às vezes, a pessoa vai para a missão e não se sente realizado, e a gente, né, floresce ali que, olha, eu tenho uma admiração para o sacerdócio, mas não tenho uma vocação. Porque uma coisa que até eu partilhava lá no encontro vocacional em Cabo Frio, porque Paulo, Bernardo e eu estamos também lá em Cabo Frio acompanhando os rapazes que estão fazendo o seu discernimento.
eu falava com eles, a vida do seminarista e o discernimento da vida vocacional não é diferente de um namoro. Não é diferente. Por quê? Às vezes você conhece uma menina, a Amanda, por exemplo, e aí você acha a Amanda muito bonita, a Amanda é legal, a Amanda é... A gente tá brincando, a Amanda é a catequista, a Amanda é aquela menina que faz a leitura na missa, é piedosa, e a Amanda, ela usa saia, tem todas as qualidades para uma boa esposa. E aí a pessoa se apaixona pela Amanda. Só que às vezes tem que tomar cuidado se ele não se apaixonou por coisas acidentais da Amanda. E depois, quando aquilo ali passar, ele vai ver que na verdade ele nunca amou a Amanda, ele não tinha vocação àquilo ali. O sacerdócio é a mesma coisa, às vezes o rapaz olha, se encanta pelas belas casulas, pelo canto gregoriano, ai, por isso, por aquilo, só que a vida do padre é muito além disso. Então, esse contato no ano missionário, vendo esse além de uma bela liturgia, esse além de uma casula bonita, ele faz a gente olhar assim, também os problemas que a gente vai enfrentar e, caraca, é isso que eu quero? Igual lá no namoro, quando você olha lá as chatices, as manias um do outro, que é normal, e você olhar e falar, caramba, é isso que eu quero? Não, é. Eu amo ela, então estou disposto a superar todas essas dificuldades por esse amor. E a missão é a mesma coisa. Você vai tocar nas realidades mais difíceis da vida pastoral e você vai olhar e vai falar, caramba, não quero. Ou vai falar, puxa, eu estou disposto a enfrentar isso, eu estou disposto, porque eu amo fazer isso, a passar pelo que vier. E para mim tem sido uma experiência de reafirmar um pouco o meu chamado. Então, tem sido bem positivo. Você falou que, mesmo sendo de outra religião, né, você Não, tinha... hoje eu sou católico. Não, sim, mas era de outra religião, né? Sim. Você sentia o chamado da palavra, né? Que sentia esse chamado. E tem muitas pessoas que ainda têm muitas dúvidas, né? Que sentem esse chamado, mas ainda tem medo. O que você falaria para essa pessoa? Eu pensei numa coisa que ia ser um cômico, que ia fugir. Eu pensei, você joga de cabeça e vai. Mas, claro, falando Não responde. agora de maneira séria. É claro que o medo sempre neutraliza a gente em tudo que a gente vai fazer. Eu até brincava, você joga de cabeça e vai. Mas o grande passo, talvez, é se arriscar, literalmente, o conselho é isso, se arriscar. Porque, pensa comigo, quando a gente fica com medo de fazer alguma coisa, a gente já cria um preconceito sobre aquilo. A gente já cria um prejuízo que vai dar errado, que não vai dar certo e tudo mais. E aquilo ali parece que congela a gente não consegue fazer aquele algo. Se a gente simplesmente, assim, realmente fecha o olho, vai naquela expressão, né? Se joga de cabeça e vai, não é no sentido assim que eu estou zoando, mas que realmente, confia, vai, o que for, vai ser. Por quê? Se a gente confia que a providência de Deus, ela sempre vai nos auxiliar, ele também vai dar a graça para poder você conseguir superar as dificuldades. Por exemplo, quando eu terminei lá o meu namoro e fui para o seminário, eu não tive uma experiência diferente de várias pessoas que também passaram por esse processo. Você depois se sente sozinho, você depois parece que, caramba, bate um falso arrependimento. Caraca, será que era isso para eu ter feito? Que não sei o quê. Quando você começa a ver as pessoas, talvez, fazendo coisas aqui fora, né? Parece sempre que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. Você fica um pouco ali sem saber se você deu o passo certo ou não. E isso dá medo. Só que pensa comigo. Enquanto você olha para o que o outro faz, só vai aumentar o seu medo. Então você tem, primeira coisa, parar de olhar para aquilo que o outro está fazendo e olhar só para você. E a partir daquilo ali, confiar em Deus. Se ele me chamou, eu vou confiar, vou ali. Sempre ele vai colocar ali os mecanismos à sua disposição que vão te auxiliar e você ter também a voz, o ouvido atento àquilo que o Espírito também vai suscitar, vai falar para você, porque vai falar. Não foi diferente comigo, também não vai ser diferente com nenhuma outra pessoa. Deus sempre dá os sinais. Agora o conselho, ouvir a voz do Espírito e não olhar para o lado. Lembre-se lá daquela passagem, né, quando Pedro, né, Jesus chama ele para caminhar sobre as águas. Quando ele se desvia, quando ele duvida, quando ele deixa o medo tomar ele afunda. Então é a mesma coisa com ele, comigo, com vocês, é igual. Foi muito legal que você falou do ver além da casula, ver além da liturgia. Me lembra que no episódio do Padre Leandro, o João até falava com ele, ser padre às vezes não é só você saber o rito, não é só você
fazer uma boa missa, você falar palavras bonitas, mas você também é psicólogo, você também é conselheiro, você também tem que resolver vários problemas, você é um administrador, você é tantas coisas. Você é tanta coisa, você é tudo. Né? Então, até essa parte de missão de vocês é um pouco entender essa realidade, né? Com certeza vocês voltam com um olhar de sacerdócio, por mais que vocês saibam 100% do que é ser padre. A realidade é diferente, né? Você vê que cada paróquia Sim. tem uma realidade, Sim. tem um jeito de trabalhar. E uma coisa também que a gente deve sempre conservar é que a gente nunca vai estar preparado. A gente nunca vai estar preparado. E por isso, continuamente, a gente tem que estar se formando, a gente tem que estar rezando, se aperfeiçoando. A gente nunca vai estar preparado. É algo que até aqui no último domingo, quando eu pregava aqui lá no Kairos com os jovens, né? Tem que olhar que justamente quem age é Deus. É Ele que capacita, é Ele que está continuamente agindo na igreja ao longo da história. E, evidentemente, a igreja somos nós, né? Fazemos parte desse corpo místico, né? Ele é a cabeça e nós somos membros. E, por isso, a gente nunca vai estar preparado. Ele vai estar sempre, né, atualizando em nós a graça, por meio dos sacramentos, por meio da sua palavra. Então, assim, está sempre aberto a essa formação que ela não acaba, né? Eu encerrei o seminário, eu acabei a minha formação, estou preparado, 100%. A gente sempre nunca vai estar preparado. Sempre tem que... Padre Leandro não está preparado. Padre Marcelo Schelles não está preparado. Padre Wellington, meu pároco, não está preparado. Dom José não está preparado. Não desmerecendo ele, jamais. Mas porque a cada instante, a cada dia, a cada ano, sempre tem algo para a gente poder melhorar, sempre tem algo para poder a gente se aperfeiçoar. E essa perfeição quem dá, quem vai lhe aperfeiçoando, né? É Deus. É Deus. A obra não é nossa. Eu me lembro que tem o Monsenhor Luiz Gonzaga, ele contribuiu muito lá para o seminário. Eu não convivi com ele porque quando eu ingressei ele já tinha falecido. Ele dizia uma coisa muito interessante, né? Que Deus, eu não vou lembrar a frase assim literalmente, mas o contexto era que Deus escolhe os piores, talvez, escolhe os pequeninos para confundir os grandes, para poder mostrar que realmente quem age é Ele. É Ele que é o agente ali, né, da missão. Um pouco disso. Inclusive, menções honrosas a Monsenhor Luiz Gonzaga aqui. Você conheceu? Troquei longos papos naquele gramado do seminário com ele. Legal. Em fins de tarde do encontro vocacional. Era uma pessoa maravilhosa, ímpar, que sempre que a gente precisava, ele trocava uma ideia, sentava e conversava com a gente. Amava ele, amava. Uma grande perda que a gente teve, mas com certeza está na graça de Deus hoje. Sim. Mas falando ainda sobre o seminário, a gente quer saber os fatos engraçados agora. Um fato ou vários, quanto você quiser contar, fatos engraçados que aconteceram aí nessa vida de seminário, né? Que não é pequena. Tem Muitas coisas já aconteceram, a gente quer saber. Hein? Além do ronco, além dele quase ter matado o coitado do garoto lá, porque roncou. Boas histórias aí de seminário, você conta pra gente. Tem muitas. Paulo, se segura na cadeira agora, porque o seu nome vai aparecer aqui. Tem muitas. Uma com Paulo César. Paulo tinha uma mania que ele colocava um tapete, maluquice, no pé da escada. Toda vez que eu descia a escada, eu era muito estabanado, eu pisava no tapete, eu escorregava. Aí eu me lembro que uma vez eu peguei o tapete dele, aí eu joguei lá atrás, tinha uma parte lá atrás que ninguém ia e tudo mais, aí eu joguei o tapete dele lá atrás, deu uma confusão danada, porque o tapete era dele, que não sei o quê. Mas eu acho que assim, a história mais engraçada minha com ele, assim, porque vocês conhecem ele, por isso que eu vou dar ele como exemplo, foi uma vez, lá você tem várias equipes, então tem a equipe de faxinaria, que cuida dos materiais da faxina, organiza essa parte, tem a equipe de capela, enfim. E eu era da faxinaria. Aí eu tinha ganhado uma doação de vários panos novos, material, flanela que falando aquele negócio que tira móvel, tira poeira e tal. Aí eu falei, ganhei uma doação boa. Eu pensei, já vou deixar até algo já para o ano que vem, para a pessoa que assumir a faxinaria. Aí eu dividi ali uma quantidade para o uso daquele ano e dividi uma quantidade para o ano seguinte. Só que eu fiz uma cirurgia, fiz um procedimento no meu nariz, e eu fiquei acho que um mês mais ou menos de férias, normal, como eles. Só que depois eu fiquei acho que mais 2 semanas, mais ou menos, em casa para poder me recuperar, quando pegar nenhuma infecção e tudo mais. Aí eu falei, Paulo, você que é zeloso, você que é organizado,
você cuida aí da faxinaria aí pra mim, expliquei lá pra ele que não sei o quê. Beleza, ele tá bom. Quando eu voltei de férias, a faxinaria, eu não sei o que ele arrumou, tava balde pra tudo quanto é lado. Os panos que eu tinha reservado pro Cadê a próximo ano organização? sumiram. Porque teve uma chuva lá, entrou água, aí deixou todo mundo pegar o pano que quisesse e ninguém devolveu. Aí eu lembro, o pessoal fala que você estava do outro prédio, escutava os meus gritos. E o Paulo César! Paulo César! Eu gritava a ele, cadê você? Que não sei o quê. Aí organizando as coisas com raiva, com ira. Aí é você que não sei o quê, não sei o que lá. Aí ele chegou, falou assim, o que está acontecendo aí? Eu falei, cadê meus panos? Não sei o que, não sei o que. Tipo assim, foi uma coisa boba, mas assim, foi um escândalo tão grande. Hoje a gente ria, mas no dia assim, foi algo bem tenso, assim, e bobo, até porque de pano no chão. Mas foi algo assim que aconteceu também comigo e com ele. Tem também uma história engraçada. Tinha 2 irmãos que sempre chegavam tarde. Essa não sei nem se eu posso contar aqui, porque... Ai, meu Deus. Agora que Essa agora pode me você trazer vai complicações falar. depois, não sei se eu posso contar. Não vou citar nomes, então, essa. Tinha sempre um irmão que chegava tarde, chegava depois do horário. E aí a gente se zoava. A gente era aqueles colegas, nós éramos aqueles colegas que brigavam, mas sempre estava junto. Irmão. Na hora de jogar bola, um estava no time do outro. E aí eu me lembro que sempre chegava tarde. Aí naquela semana a gente tinha brigado, essa briga que eu falei, briga boba e tal, de irmão com irmão. Aí eu assim, vou falar com ele. Aí eu falei assim, vou botar uma vassoura atrás da porta, que ele vai entrar, vai fazer barulho e vai acordar o padre. Aí eu fui coisa maligna, né? Aí eu fui lá, fui embaixo, botei lá a vassoura. Aí beleza, aí eu subi, aí eu deitei de novo, isso foi no propedêutico, né? Então o quarto era comum. Aí a consciência assim bateu, eu falei, poxa, sacanagem, não vou fazer isso com ele não. Aí eu desci. Só que quando eu abri a porta do quarto para poder descer, quem que eu dou de cara na escada? O reitor. Aí eu, aí ele, tudo bom? Aí eu, sim, aí ele, tá na onde? Eu, vou tomar remédio. Aí ele, tá bom. Aí desci, aí você já desce tenso, o que eu vou fazer? Aí a vassoura não estava mais atrás da porta. Aí ele passou ele, tinha a vassoura aqui atrás da porta, fora do. Porque lá tudo fica guardado, né? Então assim, não tinha motivo. Ele, alguém deixou aqui, não sei. Aí é pra poder. Aí não, escuta. Quem que aí foi? Ele, é pra poder. Se o ladrão entrar e fazer barulho, ele deu meio que uma sacada. Aí eu não sei, eu acho que Paulo deve ter limpado e colocou e esqueceu de guardar. Aí beleza, aí passou. Aí chegou no dia seguinte, no café da manhã, aí o padre deu um aviso, padre, olha gente, quando for usar o material, guarda, né? O Paulo ontem usou a vassoura. Não, aí Paulo César com uma cara, tipo assim, Paulo, você usou ontem, quebrou o prato, não sei o quê. Aí ele sacou também assim, que tinha sido eu, mas por algum motivo não poderia falar que era eu ele. Foi isso aí, que não sei o quê. E também a pessoa que quando chegou, acabou que ela encontrou a porta trancada e ela estava sem chave. E talvez, tipo assim, se eu não tivesse colocado a vassoura, o padre nem ia na porta e não ia ver se a porta estava trancada. Mas aí a pessoa conseguiu entrar e tal. Gente, olha. Tem coisa cômica, tem coisa cômica. Tem uma hora também agora do podcast que a gente faz um bate-bola. Bate-bola? A gente faz várias perguntas, responde rapidinho. Tá, fica tranquilo. Você responde rapidinho. Isso. Santo de devoção. A Senhora de Fátima. O esporte preferido? Futebol. Time de futebol. Vasco da Gama. Ai, Gigantesco, Duda. Você também Vasco? Você é vascaíno. Enorme Vasco da Gama. Converta-se. Música. Pode ser um estilo ou mais de um. Pode ser um estilo e uma música específica. Eu só escuto um estilo de música e basicamente um cantor. Pop, Michael Jackson. Já morreu, mas eu gosto. Vocês escutam? Sim. Imagina lá ele já limpando o seminário, escutando um Billy Jean no fone.
Esses dias eu tava na casa paroquial, aí eu tava com fone de ouvido, acho que eu ia pra academia, alguma coisa assim, aí eu passei. Aí até a menina que lá ajuda a gente falou assim, nossa, o show aí tá bom, é. E ela conhecia ela, é o quê? Aí a pessoa falava as músicas, eu falei, você escutou? Assim, eu vou pra academia, eu malho escutando, bire, bire. Bire, bire. Eu gosto, legal, legal. Quem diria? Isso é legal. A gente só dá uma pausa aqui. É legal quando a gente fala de vocação, e a gente fala de vocação sacerdotal, as pessoas imaginam aquela imagem do sacerdote, a pessoa intocável, a pessoa distante. Igual, por exemplo, uma coisa que eu também gosto de fazer, andar de skate. E as pessoas geralmente... Eu me lembro que até ano passado eu falei assim, Bernardo, será que alguém viu? A gente, ano passado, eu e ele, nós estávamos no mosteiro ainda. A gente fazia algumas cumprimentações de algumas disciplinas e tudo mais. E aí, do seminário até as barcas, era um caminho meio que longo. E aí, ele ia de bicicleta, só que eu não tinha bicicleta, eu tinha o meu skate. Só que, andar de skate na rua em Niterói é muito desafiador. Aí eu nunca ia, eu sempre preferi ir caminhando. Aí ele, não, vamos você vai de skate? Aí ele, cara, o asfalto é ruim, porque para andar de skate num ambiente bom, tem que ser um pisozinho fino, liso, não pode ter pedra, ser cascudo. Não, o skate fica trepidando. Ele, não, você segura naquela parte de trás da bicicleta e eu vou te puxando. Aí não deu muito certo. Quando a gente saiu, já não deu muito certo. Ele, não, tudo bem. Fala o seguinte... Eu falei com ele, vai do meu lado, para poder me proteger do carro, e eu vou remando, né? Eu mesmo eu me viro. Caraca, desculpa o termo, o infeliz enfiou a roda da bicicleta no meu skate, eu tomei um tombo no meio da Amaral Peixoto, em Niterói, e o ônibus atrás de mim, aí eu não sabia se eu ficava com medo do ônibus ou com medo de alguém me ver e que me conhecia. Eu peguei o skate e fui correndo para a calçada. Do que o Lucas falou sobre ele até agora, eu imagino ele levantando com os skates pro motorista. Não, tá maluco? E eu cheguei lá na faculdade todo sujo, porque eu caí mesmo, eu cheguei todo sujo, ralei o cotovelo, eu me machuquei mesmo. Algo engraçado. Mas, como eu dizia, as pessoas têm essa imagem distante do sacerdote, né, até do próprio seminarista, daquela pessoa certinha, né? Quando as pessoas veem o Paulo aqui com o seu suspensório. Paulo não é certinho, gente. Blusinha social. Mas a gente acaba, por instinto, afastando essas pessoas, mas são pessoas como nós. Sim, né? sim. Os sacerdotes têm os seus gostos. Eu lembro Sai pra comer hambúrguer. Eu lembro na minha época de encontro vocacional, que eu gosto muito de desenho animado. Aí a gente conversava com a galera do seminário, aí um amigo que eu fiz lá, você vai gostar muito de uma pessoa. Eu falei, quem? Aí ele tem um seminarista que ama anime. Vem cá. Aí me levou no quarto dele, tinha um monte de gibi, de coisas de desenho. Aí eu, meu Deus, não é possível. Aí ele, não, eu gosto, eu amo. A gente ficou um tempão conversando. Eu falei, cara, olha que legal. São pessoas mais próximas do que a gente imagina. Eu me lembro que, até esse ano eu estava na paróquia escura, a gente estava falando sobre Harry Potter. Aí estavam discutindo aquela questão da morte do Sirius Black. Uhum. Só que eles não leram o livro claramente. Aí eu falei assim, não, filho, a maldição da morte é só no filme, é só no filme. Aí eles, peraí, você entende? Eu falei, sim, antes que tu fosse, eu sou, meu filho. Antes que tu fosse, você tem, 12 anos? Antes que tu fosse, eu sou. Então essas são coisas que, normal, a gente gosta de assistir filme, ir ao cinema, vai à academia, tem agora o sol aqui adentrando. Eu lembro uma vez que eu encontrei um padre na praia. Eu também gosto de ir à praia. Aí eu parei, eu olhei. Falei, hã? Ele, meu filho, eu também sou gente. Falei, desculpa, eu esqueço disso às vezes. Mas a gente tem que lembrar que o padre também é gente, tá aí? E a praia, os churrascos, essas coisas que gostam. O meu hambúrguer, lembra que uma vez a gente, lá em Caraí, lá em Niterói, e cara, é uma área um pouco nobre. Um pouco não, é uma área nobre. Bem nobre. E aí, uma hamburgueria lá que eu gostava muito, que era a Break Burger. E aí o hambúrguer era caro, segundo o Paulo, não tinha uma boa qualidade para aquilo que o preço, né? Mas Paulo César, que faz missão aqui, a pessoa que vai para a Mineira, onde o rodízio é R$80 e pega filé de frango, arroz, macarrão, não tem muita. Não tem muito. Ele não tem muito o que falar o que é bom, o que é ruim, ele não tem critério.
E aí ele comprou um hambúrguer e a batata. O hambúrguer e a batata, quando a mulher colocou na mesa, veio numa cestinha, ele botou a mão, mas caiu o lanche dele todo no chão. Meu Deus. E aí, o que você vai pensar? Todo mundo se compadeceu? Não, todo mundo começou a rir. E ele não comeu. E é isso aí. Coitado. Que vida desse garoto. Olha, A gente chama Paulo César. a gente ama, tá, Paulo? Engraçado que ele falou o negócio do pano. Eu imagino ele gritando. Eu imagino a cena de Paulo chegando. Você tá gritando por quê? Ah, garoto! Mas que escândalo! Mas que escândalo! Hein? Segura. Tá aí pra usar. A gente chama, tá, Paulo? Pelo amor de Deus. Às vezes. Comida preferida. Comida preferida? Legumes. Todo mundo estranha. Tô falando, todo mundo estranho. Lá na minha paróquia, todo mundo estranhou. Agora já se acostumaram. Eu como muito legume. Sério? Sério. Ele é marombeiro, Pra academia, né? Não, mas eu... É ratinho de academia. Legumes. todo mundo lá na paróquia tem a cantina. Até hoje o pessoal fica, vai lanchar? E eu nunca lanchava. Não, eu vou jantar. Aí eu vou jantar. Vou comer. E assim, eu como pouca carne, como mais legume. Então eu gosto. Não é nem por, sei lá... Antes de malhar mesmo, eu já tinha o hábito de comer bastante legume e tal. Dia no fitness, né? Tá bom. O que gosta de fazer no dia de folga? Dormir. Dormir. Forte. E a praia, sempre que possível, eu gosto de ir à praia. E já engatando, né, nisso, o que você mais gosta de fazer para relaxar? Ouvir música. O Michael Jackson, da Ver Cantoras, Dangerous 93. no talo. History, tô... Forte. Eu lembro que eu tinha um DVD do Michael Jackson que eu vi até arranhar. Saiu depois, assim que ele morreu. Então, lá em casa, assim, a coisa era tão assim, fanática, quando eu era adolescente, que tinha horário. Aí eu tinha que assistir as coisas até meio-dia. Aí depois à tarde era minha irmã é fã da Aline Barros. E pra não dar confusão. Ela, pô, Dança do Pinguim a tarde toda. Então, tipo assim, de 10 horas, mais ou menos, né, até meio-dia era Beat It, era Billie Jean. E aí chegava meio-dia, ela remove a minha pedra com a Aline Barros. Era a divisão. Billie Jean do nada. Remove a minha pedra. Então, Billie Jean era a pedra do sapato. Era a pedra do sapato. Os vizinhos, gente. Que família é essa eclética? Mas eu sei que é bom. Essas convivências que são boas. O que o seminarista Lucas de hoje diria para aquele Lucas adolescente de 14, 15 anos? Poxa, pergunta difícil. Complexa. respondeu Essa rápido. pergunta é complexa. Então posso pode pensar pensar. também. Puxa, o que é seminarista? Bom. Pô, tem outra pergunta. Não, pergunta qual é a cor que eu gosto. Ele fugiu. Abre-se um portal, você tá de cara para aquele Lucas lá. O que você falaria para ele? Se prepare. Vem aí Se uma prepara. coisa Foi bom. muito forte. Ô. Não, mas assim, o que eu diria pra ele é: esteja sempre aberto àquilo que as pessoas têm pra colocar pra você. Isso, vocês aqui convivem com o Paulo César e ele pode certamente falar isso, dar esse testemunho. A gente, quando se abre, deixa as pessoas também contribuírem com a nossa formação, a gente cresce muito. E como eu falava, né, até lá no começo em relação à obediência, né, lembra? Então, assim, estar aberto, cada vez mais que esse processo de abertura é mais rápido, também a formação, o nosso crescimento também é mais rápido. Então, se eu pudesse olhar para aquele Lucas, eu iria dizer, olha, não demore tanto para poder dar abertura. Faça essa abertura antes, logo, para poder não sofrer tanto, né, as coisas que, às vezes, né, o percurso pode colocar. E como você se vê daqui a 10 anos? Outra pergunta que, né? Como me vejo? Bom, me vejo padre. Amém. Amém. Primeiramente, padre. Me vejo padre e estudando ainda. Eu gosto de estudar, então eu pretendo continuar estudando. Então, assim, daqui a 10 anos eu me vejo um padre e também, se Deus permitir, se o senhor arcebispo também permitir, porque depende dele e tal, também gostaria de poder, né, continuar estudando, né, não largar a vida acadêmica. É uma coisa que eu gosto. Mas, é isso.
muita E academia, numa paróquia coach. também. E numa paróquia também, claro, trabalhando. E uma paróquia que eu tenho muito assim, estima, eu gostaria de trabalhar, é em alguma paróquia dedicada ao Sagrado Coração de Jesus ou à Nossa Senhora de Fátima. Né? Oh. Mas a gente não escolhe. Bicho, já fica aí a dica, A né? gente não escolhe, a gente Guarda não na escolhe. caixinha. A gente Vai não que. escolhe. E para terminar, a gente pede que você deixe uma mensagem para quem está assistindo, né? Seja um jovem que está em busca da sua vocação, ou uma mensagem para alguém, algo específico que você queira dar. E que daqui a 10 anos, quando ele estiver padre, vai estar registrado aqui essa mensagem. Bom, eu acho que eu diria aos jovens uma coisa que a gente vem percebendo na nossa igreja, é o seguinte, você que é jovem, a gente percebe um entusiasmo e uma colocação de gás, de força em várias coisas que não são da igreja. E a gente vê cada vez mais a igreja parece que está perdendo aquele gás da juventude. E a gente fala muito hoje em dia sobre a missão, fala muito sobre... A missão fala assim, de todos, né? Nós falamos muito sobre a questão da igreja, em saída. Então, eu diria a você, você precisa estar em saída. Essa igreja em saída é através de você. Então, eu diria a você, jovem, que tem dúvida vocacional, se coloque em saída. É colocando-se em saída e colocando-se a serviço da missão que você vai se encontrar na sua vocação. Que aí você vai estar bem organizado, bem ordenado para aquilo que você vai fazer, seja no matrimônio, então vai abraçar ali a vocação e a missão do matrimônio, ou também o sacerdócio, a vida religiosa, mas coloque-se em saída, né? Faça com que a igreja tenha um gás superior àquilo que hoje o mundo tenta fazer, né? Aquele esforço que o mundo faz em perder almas, que a gente possa fazer em salvar almas. Então, acho que a mensagem que deve ficar em nossos corações é essa. Lucas, a gente queria te agradecer muito. Obrigado. A gente está muito feliz de você estar aqui, de estar conversando com você e vem mais vezes visitar a gente. Pode deixar. Né? Que a gente vai estar de braços abertos para te receber, tá? Tá aqui do lado, né? Tão distante tá ali em São Pedro. Não é tão do lado, não. Essa salineira aí é uma hora. Por favor, É uma hora de salineira. Tá 7,5, galera, a passagem. 14,10 foi aí, né? Tá caro, tá caro. Então, como eu falei no dia do Kairos, né? A partir daquele dia a gente tem mais uma vocação para rezar, que é a vocação do Lucas, que virou um grande amigo nosso agora também. Muita luta para você, porque vai ter que aguentar a gente. Mas é tão bom ver pessoas tão especiais, né? Tão alegres, que espalham o amor de Deus com uma alegria, com uma diversão, com uma leveza, né? O mundo hoje está precisando disso, o mundo está muito pesado. Então a gente agradece a sua vocação, você não desistir dela e estaremos rezando por ela aqui, sem cessar, né? A nossa paróquia reza pela sua vocação também. E cuide do Paulo também, né? Aonde estiver. Você que sempre está próximo dele, cuide do nosso seminarista também. Não se matem, pelo amor de Deus. Mas a gente agradece. Não a esconda o todos. biscoito, Paulo César. Paulo, para de esconder biscoito, por favor. A gente agradece a sua disponibilidade mais uma vez. Estendo o nosso agradecimento à paróquia lá, né? O nosso abraço a toda a galera de São Pedro, que são os nossos vizinhos aqui. É meio difícil a gente se encontrar porque a correria da paróquia é complicada. Você conhece o pessoal de lá? Mais ou Alguns. menos, alguns. Quem você conhece de lá? Cara, eu conheço de vista, nem de nome eu conheço. Eu conheço algumas pessoas que já, às vezes, em encontros do vicariato, falam, sou de São Pedro. Legal. A galera de São Pedro é aquela ali. Galera Mas boa. trocar ideia é difícil, porque a vida paroquial. Fazer um encontrão, fazer Aí, um ó, encontrão aí. já dá pra ó. fazer um encontrão, Fazer um um encontrão. rolê de skate, Rolê de skate. já dá pra fazer. Tirar a poeira do meu skate lá de Você anda casa. skate também? Sou. Street ou long? Street. Street já. Do... Mais ou Finge que menos, anda, mais ou finge que menos. anda. Prefiro o Vasco. Prefiro ficar sentado assistindo meu Vasco. Mas a gente agradece a sua disponibilidade mais uma vez. Muito obrigado. Esteja com Deus sempre na sua vocação. Tá? E em breve estaremos na missa, né? Padre Lucas. Ah, sim, sim. Deus Em quiser. breve, muito em breve, porque é um estalo. Agora é pouco tempo. E para terminar, a gente queria agradecer ao nosso patrocinador, Digiconte Serviços Contábeis. Para você que precisa de serviço de contabilidade, liga lá, a gente sempre deixa o número deles aqui na descrição do vídeo, nas nossas redes sociais também. E para você que quer ser o nosso patrocinador, só entrar em contato aí nas nossas redes, tá bom? Paz com Baraneiras. Ou se encontrar a gente aqui na missa, em qualquer lugar, no meio da rua, no trabalho. Fala, quero patrocinar lá porque o projeto de vocês é legal.
Pode vir, esteja você onde estiver, no Acre ou no Sul, a gente vai divulgar o seu trabalho aqui, tá bom? Então a gente agradece a todo mundo que participou até aqui. Curte, compartilha, espalha pra galera aí. Se você é amigo do Lucas, deixe seu comentário. Tá? Espalha pra paróquia dele, pra família, pra esse menino ficar famoso. Né? Mas muito obrigado, Lucas, mais uma vez. Obrigado, eu agradeço. E obrigado a você que ficou até aqui no nosso podcast. Então um beijo a todos e fiquem com Deus.